Olá, bem-vindo você, meu querido irmão, bem-vinda minha querida irmã. Aqui é o professor João Antônio mais uma vez e agora a gente vai para a nossa liturgia da palavra do terceiro domingo da quaresma. Eu quero iniciar pedindo desculpas porque não coloquei o vídeo na segunda-feira, como sempre faço, porque eu não tive como pegar a foto do lecionário para fazer a leitura para vocês e tive um bocado de compromisso, inclusive na segunda-feira de manhã. Então eu estou aqui trazendo para vocês a liturgia desse próximo domingo. Espero que dê tempo para ensaiar, então, assim, corra para poder ensaiar, para poder ler corretamente, proclamar corretamente a palavra de Nosso Senhor. Minhas redes sociais estão aqui, @professor João Antônio, me siga lá. E eu peço que você clique no joinha se gostar do vídeo, clique no inscrever aqui no canal e ative o sininho para saber quando alguma novidade aparece, né, para saber quando novos vídeos são postados aqui. Ontem foi o dia do nosso glorioso padroeiro São José, padroeiro da igreja, e eu estou aqui com a camisa da festa de São José, da paróquia de São José, aqui em Caruaru. Padre Luciano, parabéns pela festa, foi linda, foi maravilhosa, uma festa digna de honrar o nosso querido e glorioso São José, e exemplo de pai, exemplo de homem, exemplo de marido. E eu queria convidar todo mundo que, se você mora numa cidade onde não tem uma paróquia de São José, então venha para cá, para Caruaru, na festa de São José, tire um dia para vir aqui, dar uma passada, ver que festa maravilhosa fica. É sempre muito bonito honrar, venerar o nosso padroeiro da igreja São José. Vamos iniciar nosso terceiro domingo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Mãe querida, nos abençoe, para que a gente possa proclamar corretamente, proclamar dignamente a santa palavra do seu Filho, a santa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Liturgia da palavra, no terceiro domingo tem dois segredos, na verdade, né? Tem duas questões. A primeira leitura é feita em duas partes, é feita em duas páginas, e duas páginas, uma de costas para a outra. Então você vai ter que virar a página, tá certo? No lecionário, se for a mesma, acredito que seja a mesma edição da qual eu tiro as fotos, é página 749, página 750, tá certo? Então é uma atrás da outra. Segunda coisa é que não fui eu quem tirou as fotos essa semana, não tive condições. Então a foto tá, sei lá, um pouco inclinada, meio troncha, aí você vai perdoando aí, mas a gente vai corrigir enquanto a gente vai apresentar aqui, tá certo? Portanto, a primeira leitura, a leitura do livro do Êxodo. Vamos lá, eu vou separar em pedaços, certo? A primeira parte, a gente vai lá, nesse momento, né, vamos compará-la, vamos começar a lê-la, como sempre, né? Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, sempre, sobe um pouquinho o tom. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Então, Moisés apacentava, tranquilo, uma palavra, apesar de estranha para a gente, ela é tranquila, apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Tanto a expressão seu sogro quanto a expressão sacerdote de Madiã são explicações, são especificações de quem é Jetro. Por isso a gente pode falar num tom mais baixo. Do ponto de vista do português, as duas são o que nós chamamos de aposto. Tá certo? Aposto. É uma explicação, apenas uma adição da informação de quem é Jetro. Então, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Veja, apesar da forma como está escrito, isso aí é uma sequência de etapas, né? Pronto, levou um dia, o rebanho deserto adentro, ou seja, o rebanho andando para dentro do deserto, e chegou ao monte de Deus, o Horebe.
Tá? O Horebe também é um aposto, ou seja, também é uma explicação de qual é o monte de Deus. Pode ser falado com um tom um pouco mais baixo. O que importa é que você vai começar a falar aqui, depois do naqueles dias, respira. Aí você vai falar uma frase inteira. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Ponto. Aí você respira aqui. Certo? Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Uma frase só, você respira aqui. Para começar o próximo versículo. Ok? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. A palavra é estranha, é uma planta, certo? Um arbusto, mas é sarça, ok? Aí dá tempo de respirar aqui também, no ponto. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo. Moisés notou que a sarça estava em chama, mas não se consumia, e disse consigo. Essa expressão, mas não se consumia, pode ser chamada a atenção. Quer dizer, tinha um arbusto pegando fogo, mas ele não era destruído pelo fogo. O fogo estava saindo do arbusto, ou aquilo que Moisés acreditava ser fogo, né? É um milagre, né? Quem estava diante dele pode fazer qualquer coisa, mas a sarça não se consumia. Então Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. Dois problemas aqui, ou duas atenções que você deve ter, tá certo? Primeiro, a gente tem o costume de dizer vou me aproximar. A gente coloca o pronome antes do verbo. Vou me aproximar. Não vai mudar o sentido da palavra se você cometer esse erro, mas proclame corretamente. Vou aproximar-me. Vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. Olha só, por que a sarça não se consome? Sarça não se consome. Tem muitos S's aqui. O nome disso é aliteração, certo? Só para lembrar, essa repetição do som de uma consoante é chamada aliteração, certo? E ela é um trava-língua, ela pode causar um problema na hora da sua leitura. Então, ensaie muitas vezes essa parte, para ver por que a sarça não se consome. Ponto para respirar aqui de novo, certo? O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo... Veja só, o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo... Agora você está falando a voz de Deus. Então você vai falá-la com seriedade, não com... Vamos lá, eu não gosto de dizer teatral demais, mas tem que falar ela diferente do narrador, tá certo? O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo, Moisés, Moisés. Então pode ser sério e mais firme e mais lento. Não precisa ser gritando, obviamente, né? Moisés, Moisés. Ele respondeu, aqui estou. A voz de Moisés é diferente da voz de Deus, ok? E Deus disse, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Tem alguns problemas aqui? Tem. Isso aqui, às vezes a gente fala direto e a gente come o S final do estás. Ok? Estais, tá? Tira as sandálias dos pés, aqui também pode causar um trava-língua, aqui pode embolar no meio de campo, então ensaie isso muitas vezes. E Deus disse, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás
é uma terra santa. Seriedade na fala, pode ser um pouco mais lento, mas tem que manter o ritmo. E Deus disse, vamos voltar para o versículo 5 para a gente passar para a próxima parte. E Deus disse, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Ok? Bora para a próxima. Bora aqui para a próxima. E acrescentou, veja, eu tive que dividir em duas partes. Mas vocês não vão demorar muito entre um e outro. Isso aqui ainda não é a passagem da página. Isso aqui é só porque eu separei em duas partes para a gente poder enxergar o texto, certo? E acrescentou. Isso aí já é a voz do narrador, voltando, né? Deus falou com Moisés, Deus deu a instrução a Moisés, né? Voltando aqui. Deus falou com Moisés, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Certo? Falando mais devagar, com mais seriedade e com mais firmeza. Dá tempo de respirar aqui. Ok? Então, dá tempo de respirar aqui. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse. Então, aqui a voz do narrador novamente. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse. Respira, o Senhor lhe disse. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Aqui um ponto, aqui você respira. Sim, conheço os seus sofrimentos. Aí dá para respirar aqui de novo, uma frase forte. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Essa promessa do Senhor para Moisés, essa promessa do Senhor para o povo de Deus, para o povo hebreu, para os israelitas, ela é uma promessa forte. Então, eu acredito que seria interessante dar ênfase a esta frase, ao final de tudo. Agora, veja que você tem 4 linhas para ler num fôlego só. 4 linhas, porque a coisa começa aqui, certo? E só termina aqui, para você respirar. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus, sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi, o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Respira um pouquinho, mas se eles perguntarem qual é o seu nome, o que lhes devo responder? Olha, tá vendo que eu já errei um pouquinho? Mas se eles perguntarem qual é o seu nome, o que lhes devo responder? Perceba que aqui tem 2 perguntas. Aqui tem 2 perguntas. Então, você tem que dar a entonação da primeira pergunta aqui. Certo? Você tem que dar a entonação da primeira pergunta, que é a pergunta que Moisés fará ao povo. Ou, perdão, que o povo supostamente fará a Moisés. Moisés pensou, peraí, eu vou apresentar o Senhor para eles. Mas eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Qual é o nome desse Deus? Né? Vivendo no Egito, com 200 mil deuses, com nomes diferentes, o único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, de Isaque e de Jacó, certo? Ele tem um nome. Então, o que foi que Moisés pensou? Ele disse, olha, eles vão me perguntar qual é o nome. Então, estou acostumados com a quantidade de deuses no Egito que vão perguntar. Então, a primeira pergunta começa aqui. O tom da primeira pergunta. Porque isso aqui, na verdade, é um tom de condição. Eu estou perguntando uma condição. Poxa, se eles perguntarem. Então, a leitura vai ser assim.
Vamos começar daqui. Na verdade, da linha anterior, né? Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas, se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que devo responder? Outra pergunta aqui, ó. Certo? Então, a entonação do o que aqui, você começa, a pergunta começa aqui, mas essa aqui tem uma entonação de pergunta diferente. Por isso, vocês vão fazer a sequência de duas perguntas. Mas, se eles perguntarem qual é o seu nome, o que devo responder? O que lhes devo responder? Não esquece essa palavra, feito eu estou esquecendo. Certo? Outra coisa que eu esqueci de avisar é que lá em cima, quando chega nesta parte aqui, dá uma travada na língua. Desci, porque veja, tem muitos sons de S de novo. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país. Certo? Então, por favor, uma atenção aqui aos S's, tá certo? Uma atenção especial aos S's. Ensaie isso direito. Faça vários ensaios sobre essa parte, tá certo? E vamos para a última. Nessa parte, veja só, essa pergunta, o que lhes devo responder? Já dá para você passar a página do lecionário, tá certo? Você passa essa, na hora que você estiver falando esta pergunta, o que lhes devo responder? Aí você já vira a página, tá certo? As pessoas que estão acompanhando na igreja, na missa, elas vão estar com um papelzinho, né, com um jornalzinho. Elas viram a página antes, porque a organização do jornalzinho é diferente da organização do lecionário. Tá certo? Então, se você usa o lecionário, nessa pergunta, o que lhes devo responder, você já passa a página para a segunda parte, que diz assim: Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. Essa é a frase que no hebraico dá o nome que nós temos de nosso Deus Todo-Poderoso, Javé ou Yahweh, certo? Então essa frase, Yahweh, eu sou aquele que sou, certo? Então Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou. Então presta atenção nisso. Esta frase é a mais forte de toda a leitura. É o nome de Deus. Essa frase é a mais forte de toda a leitura. Então você vai proclamá-la com a voz do Senhor, com a voz de autoridade. E Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou. A voz aqui é do narrador. Volta a voz de narrador. Cuidado para você não dizer e acrescentou com a voz do Senhor. Não, isso aqui é a voz de quem está narrando a palavra, certo? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. Pronto. Assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. Ou seja, daqui até aqui é o Senhor falando. E Deus disse ainda a Moisés. Portanto, essa linha aqui é narrador. Dá para respirar aqui? Dá. Dá para respirar aqui? Dá. A partir daqui é a voz do Senhor novamente. Certo? Até aqui, que foi cortado. E aqui também foi cortado, tá certo? É o que eu avisei sobre a foto. Aqui foi cortado. Tem a palavra Jacó aqui, certo? Então, bora ler tudo do jeito correto. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. Então, você começa a voz do nosso Deus aqui, você termina, porque isso é Ele, o Todo-Poderoso, falando.
certo? Dá para fazer isso lento? Dá. Lento e sério é a voz dele, né? E imaginamos assim, pelo menos, e a importância da palavra de Deus literalmente saindo da boca dele tem que ser falado com um grau de diferença, né? Então, para finalizar, né, vou repetir isso aqui. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Errei, ó, tá vendo? Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Ok? Vamos lá? Vamos tentar ler tudo de novo aqui. Já levou 21 minutos só essa leitura, né? Nossa, vamos lá. Eu vou tentar pegar ela toda completa, para ver uma sugestão. Talvez eu erre nessa leitura, então vocês, por favor, me perdoem. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas, se eles perguntarem qual é o seu nome, o que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem for assumir a primeira leitura deste terceiro domingo de Quaresma, Deus te abençoe, Deus te dê insight. Faça várias e várias vezes para proclamar esta palavra, que é uma palavra forte, que é uma das palavras mais fortes de toda a Bíblia. É quando Deus se apresenta, diz seu próprio nome. Isso é emocionante, certo? Então, proclame dignamente. Reze bastante, peça a iluminação do Espírito Santo e faça ensaios várias e várias vezes para proclamar esta palavra. Do mesmo jeito como Moisés foi tocado pela própria voz do Senhor, você poderá ser o responsável por tocar corações enquanto proclama essa palavra. Em nome do próprio Senhor, Deus do Universo. Certo? Vamos lá. A nossa segunda leitura, ela é bem curta, tá certo? É em 2 páginas, ela é dividida em 2 páginas,
mas são duas páginas, uma do lado da outra, então você não vai precisar virar a página, tá certo? É bem tranquila, é uma leitura bem simples, tá certo? Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sempre quando São Paulo chama, né, no início de suas cartas, ele faz um vocativo, né? Eu estou chamando os irmãos, então vamos subir um pouco o tom para irmãos. Não quero que ignoreis o seguinte, não quero que ignoreis o seguinte, para chamar a atenção de quem está te ouvindo, subir o tom do seguinte, para dar aquele ar de curiosidade, vem coisa depois, é bom, certo? Então, irmãos, não quero que ignoreis o seguinte, os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. Certo? Então, provavelmente, o ideal seria que você fizesse a pausa da respiração aqui, tá certo? Dá para começar aqui, né? Tem uma pausa de respiração aqui quando você sobe para o seguinte, porque você vai chamar a atenção de quem está ouvindo, o seguinte, certo? Vai respirar. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar, certo? Detalhe é que aqui é sob, não é sobre, não é sobre a nuvem, é sob a nuvem e pelo mar. Então, os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar, certo? E todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. Aqui uma outra respiração, certo? Então, aqui... Na verdade, se você quiser, você pode usar cada lista como essa, né? Cada versículo como esse, como uma linha para respirar rapidamente. Acho que sim, seria uma boa leitura. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual. Só aqui a respiração, eu acho que não combinaria ela colocar aqui. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, aqui é uma espécie de conclusão. Então, um tom um pouco... né, São Paulo está argumentando algo. Então, de fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. E esse rochedo era Cristo. Aqui, um aposto, uma oração explicativa. Eu estou explicando quem era o rochedo que os acompanhava. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. E esse rochedo era Cristo. Pronto. Aqui parou. Respira. No entanto, sempre a expressão no entanto é porém, ou porém, vamos chamar a atenção, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Uma respiração aqui. Então, essa frase aqui, o versículo 5, é uma vamos dizer, uma adversidade, é uma contrariedade ao fato de eles beberem de uma bebida espiritual que era o próprio Cristo. Quer dizer, era a própria bênção, dádiva de Deus que os alimentava, que os alimentava com o alimento espiritual e o alimento físico, o maná na época, né? E aqui a água que saía do rochedo, que era uma dádiva, assim como Cristo foi uma dádiva de Deus, do próprio Deus, sendo Deus, e se entregou por nós, é uma dádiva. Então, porém, muita gente desagradou a Deus, porque eles morreram lá no deserto. Então, essa é a explicação de Paulo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más,
como fizeram aqueles no deserto. Aqui é uma frase grande, tá? Então começa aqui e só vai parar para respirar aqui. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más como fizeram aqueles no deserto. Desejemos, a fim de que não desejemos, o subjuntivo do verbo desejar. Uma coisa é eu dizer nós desejamos, outra coisa é eu dizer para que desejemos. Então é desejemos, cuidado. Coisas más. Aqui é só um alerta que eu sei que muita gente lê isso aqui como mais. Com um i, não tem mais, certo? É más, coisas ruins, certo? E agora, depois de respirar, você tem o versículo 10. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e, por isso, foram mortos pelo anjo exterminador. Veja só, a ordem é essa. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e, por isso, foram mortos pelo anjo exterminador. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e, por isso, foram mortos pelo anjo exterminador. Então, eu acho que aqui a gente vai dar uma ênfase ao não murmureis, e o resto você vai falar como um encadeamento de causa e efeito, né? Não murmureis, como alguns deles murmuraram e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Portanto, sobe aqui, né? Esse portanto, do mesmo jeito como no entanto, chamou do de fato, essas são chamadas, né, à atenção. Então, portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Certo? Bora fazer a leitura? Para a gente finalizar aqui, foi um pouquinho longo esse vídeo, mas vamos lá. Quem pegar a segunda leitura, nesse domingo, vai ter um trabalho menor, é mais tranquila, certo, do que a primeira leitura, e também proclame o mais dignamente possível para que a gente possa ser tocado, para que as pessoas assistindo à missa, participando do sacrifício de Nosso Senhor, nesse dia sejam tocados pela tua proclamação. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos as coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e, por isso, foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado por ter me assistido. Mais uma vez eu espero em Deus que você proclame dignamente a palavra para que ajude no projeto salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Até próxima semana, se Deus quiser.